Graça e paz, amada igreja. Deixa eu olhar a carinha do meu pastor, se ele está feliz. Está feliz. Aleluia. Como é bom estarmos mais uma vez na casa do nosso Senhor, na casa do nosso Pai. E estarmos aqui para dar a Ele honra, glória e louvor. Quantos já puderam sentir a presença do Senhor em nosso meio? Como é bom, a palavra de Deus diz, quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Igreja, Jesus está aqui. E reverenciamos essa presença, adoramos a esse amado de nossas almas. Jesus é tudo para nós. E nessa noite, o Senhor inclinou o nosso coração para uma passagem bíblica. E eu queria que você, nessa noite, abrisse sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51. Deus já tem falado de diversas formas conosco nesse dia, eu tenho certeza. E a nossa oração é que o Senhor venha continuar falando a nós nesse dia. Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51. Todos acharam? O título dessa palavra dessa noite é: que tipo de servo Jesus quer que sejamos? Vamos repetir? Que tipo de servo Jesus quer que sejamos? Vamos ler a palavra de Deus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade, vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas, se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia que não espera e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Feche mais uma vez seus olhos. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Essa palavra que acabamos de ler não são palavras humanas, mas são palavras do Filho de Deus, palavras de Jesus. E nós te pedimos, Pai, nessa noite, que o Senhor venha completar esta palavra em cada coração. Pai, no nome de Jesus, todo pensamento contrário, toda inquietação de alma, toda perturbação de espírito, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Que nós possamos essa noite ser encontrados como servos fiéis. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amados, havia um homem que tinha uma atribuição, ele era um jardineiro. E um senhor, dono de uma bela casa, uma bela mansão, com um jardim lindo, muito grande. Esse senhor não morava naquela casa, ele morava em outro país. E mesmo assim ele conseguiu contratar esse jardineiro para aquela casa. Bem, o patrão não estava lá todo o tempo. Mas aquele jardineiro fazia com tanto afinco, com tanto carinho, ele fazia o melhor. As flores estavam sempre lindas, não deixava as flores ficarem secas, que a gente às vezes em casa, coitadinha das nossas plantas, a gente esquece delas, molha num dia, 2 dias esquece, as bichinhas vão ficando tudo secas. Mas aquele jardineiro não. Todo dia ele regava aquelas belas flores. Irmãs, irmãos, aquele jardim era o mais lindo de todo aquele bairro. E os vizinhos começaram a perguntar para ele: por que você, com tanto esmero, cuida desse jardim?
O dono nem está aí vindo. O dono nem está aí, ele está em outro país, ele mora longe. Você pode vir um dia, outro dia você pode faltar. Ele falou assim: não, o meu Senhor pode aparecer em qualquer momento. E eu preciso estar com tudo preparado para que Ele veja o meu bom trabalho. Irmãos, muitas vezes Deus colocou sobre mim e sobre você algo para fazermos. E a gente, sem perceber, nós esquecemos que precisamos, conforme está nessa parábola, sermos encontrados como servos fiéis. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você, a qual eu faço para mim, porque cá entre nós, quem de nós não precisa melhorar em tantas coisas? Ninguém pode bater aqui no peito: eu sou um super servo, eu sou maravilhoso. Não é não, gente, a gente está todo mundo aqui no mesmo barco tentando melhorar, santificados a cada dia, de glória em glória, todo dia o Senhor transformando para a gente ser um pouquinho melhor do que foi ontem, às vezes. Mas será que nós temos sido conhecidos por Jesus como servos fiéis? Será que temos feito o melhor para Jesus? Será que temos tido noção que fomos chamados para uma obra tão linda, para fazer algo tão precioso, e muitas vezes não damos nem valor? Ele não está vendo, não está nem aí. Não. Jesus tudo vê. Eu quero te dizer nesta noite, meu amado, minha amada, que Jesus, Ele ama a sua noiva. E nós estamos vivendo dias em que, como igreja, precisamos ir na contramão do mundo. O mundo não quer que você seja o melhor servo de Deus. O mundo não quer que você leia a Bíblia, que você ore, que você venha à igreja. Tudo te chama para você não estar na presença do Senhor. Tudo tenta nos atrair para longe do centro da vontade de Deus. Jesus está nos alertando. Existem dois tipos de servos: o servo bom, fiel, e o servo mau. E nós vamos ver algumas características então desses servos. E o que é um servo? O servo é um escravo. Um escravo tem dono. Quando nós vivíamos longe do Senhor, longe de Jesus, estávamos sob um domínio de um servo, de um senhor mau. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós começamos a estar debaixo de um senhorio, de um Senhor bom. Diga assim: Deus é bom. Deus é bom. Se você tem servido, se você tem dons, se você tem talentos, Deus tem depositado isso em você porque Ele acredita em você. Diz assim: Deus acredita em mim, apesar de mim. Jesus está falando: quem é, pois, o servo fiel? Primeiramente, eu quero te dizer que o livro de Mateus, o Evangelho, foi escrito entre os anos 70 e 80 depois de Cristo, que a comunidade enfrentava uma perseguição por parte do Império Romano, uma crescente divisão entre judeus e cristãos. O templo de Jerusalém tinha sido destruído no ano 70, e deu então uma nova perspectiva à interpretação do discurso de Jesus por muitos cristãos. Começaram a ver em suas palavras não apenas previsões, mas advertências sobre a necessidade de permanecer fiel. Irmãos, eu e você precisamos permanecermos fiéis. Essa parábola é sobre um servo que foi encarregado de toda a casa, o que incluía a responsabilidade de dar aos outros servos sua porção de alimento no seu tempo. Este servo ele tinha também que alimentar, dar provisão, sustento a outros servos. É interessante porque
Deus tem confiado a você e a mim também outras pessoas a qual temos que alimentar e ajudar de alguma forma, direto ou indiretamente. Deus tem contado comigo e contigo. E nesse tempo, o que o Senhor quer de nós? Primeiro ponto eu quero deixar para você, igreja. É necessário que o servo seja fiel. Nós estamos vivendo dias de muita infidelidade. Falamos que amamos a Deus, mas trocamos a Deus por qualquer coisa. Falamos que amamos o Senhor, falamos que amamos a nossa família, nossos filhos, mas trocamos o que é prioritário por que é secundário num piscar de olhos. O que é uma pessoa fiel? Fiel é um adjetivo que significa leal, sincero, íntegro, aquele que age com fidelidade, que cumpre as suas promessas. Nós estamos vivendo dias de infidelidade e o povo de Deus precisa ser conhecido como um povo fiel, um povo íntegro, um povo leal que cumpre as suas promessas. Será que temos sido fiéis com aquilo, com o chamado que Ele deu para você? Um dia desses, estava conversando com uma irmãzinha tão linda, e ela falou para mim: pastor, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é o meu dom, irmãos, mas ela recebe a pessoa na casa dela de uma forma. Falei: minha querida, já vou começar aqui já dizendo qual é o seu primeiro dom: hospitalidade, que nem todo mundo é hospitaleiro. Irmãs, ela recebe. Fomos almoçar lá, não sei se a gente saiu andando rolando de tanto que a gente comeu. Mas um carinho, uma recepção. Falei: minha linda, seu primeiro dom é hospitalidade. Aí daqui a pouco ela falou: por que, pastora, eu já chamei a vizinha para ir lá na igreja? Eu falei: meu amor, você é uma evangelista, querida, você está falando de Jesus para os seus vizinhos. Às vezes a gente está querendo coisas e Deus já está falando do que Ele quer nos usar nesse tempo, e a gente fica, às vezes, não sabe, eu não sei. E às vezes quem está do lado está vendo claramente qual é o seu dom. Nós temos aqui nutricionistas maravilhosas aqui, né? Nossa igreja é cheia de nutricionistas, gente. Quem está precisando de nutricionista, você tem que ir. Irmãs, que bênção! Nos ajudam a cuidar também do corpo, do templo do Espírito Santo. Não é? Médicos, temos aqui também doutora Hernani, doutora Dalvinha. Irmãs, irmãos, precisamos ser bons mordomos. O que é um mordomo? É um administrador daquilo que Deus nos dá. Mordomos também do nosso corpo. Mordomos também do nosso tempo. Irmãos, a gente está perdendo tempo com tantas coisas. Mas você já ligou para sua mãe hoje e já disse que a ama? Você já falou para o seu marido que ele é muito importante para você? Você já deu um abraço hoje no seu filho, falou que você está orando por ele, que ele vai ser um grande homem de Deus? Você já deu uma palavra de vida para alguém que está do teu lado? Você já levantou tua filha que está caída, que está cabisbaixa, que está chorando? Deus conta comigo e contigo, servo fiel. Deus não vai usar. Deus quer nos usar de perto, nós que estamos no dia a dia. Às vezes chega alguém perto da gente: ai, está tão ruim, não vai dar certo. Vai dar, mas em nome de Jesus, irmã, vamos orar, vamos crer, vamos confiar. Irmãos, nós somos daqueles que não retrocedem. Precisamos avançar, temos o alvo. Vamos começar agora setembro, mês de missões, vai ser tremendo, igreja. Eu acho que a gente vai passar os 20 mil, quem crê aí? Quem crê aí? É assim, é de fé em fé, de glória em glória. Irmãos, nós precisamos ser encontrados. Primeiro ponto, é necessário que você e eu sejamos servos fiéis. O fiel cumpre suas promessas. Deuteronômio 7:9, saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem seus mandamentos. Salmos 33:44 diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz.
Deuteronômio 36 diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Deuteronômio 7:9 diz: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. E que obedece os seus mandamentos. Quase igual ao anterior. Salmos 18, 25, 26. Ao fiel te revelas fiel. Ó que coisa boa. Ó que diz aqui. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro. Mas com o perverso reages à altura. Salmos 18, 25, 26. Ele é fiel. Tem uma música que as pessoas cantam muito, né? Sei que estás aqui, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Não é assim? Fiel a mim. Mas eu quero te falar uma coisa. Ele primeiro é fiel a Ele. Ele é fiel primeiro a Ele. Ele não muda, Ele muda. A gente muda. A gente é fiel um dia, outro dia é infiel. Ele é fiel a Ele próprio. A gente às vezes acha que Deus nos ama. Mas nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê um coração completamente fiel. Fiel à sua palavra. Fiel aos seus preceitos. Fiel ao cônjuge. Meu amado, minha amada. Ame seu cônjuge. Ele e ela tem que ser a pessoa mais linda do mundo para você. Ame seu filho, sua filha. Seja fiel aos seus líderes. Nós estamos vivendo dias de infidelidade à liderança. Pastores que levam golpes. Se a gente for, né? Eu falo até para o pastor, pastor, se a gente for escrever um livro, As Aventuras de um Ministério, ai Jesus, é lanhada para todo lado. Mas a gente tem que perseverar e amar as pessoas, porque ninguém é perfeito nem a gente. Seja leal, seja fiel à liderança que Deus colocou sobre você. Ninguém é perfeito, mas nós queremos muito acertar. Jesus então fala, quem, pois, é o servo fiel? Nós precisamos, então, ser um servo fiel. Segundo ponto. Que tipo de servo Jesus quer que sejamos? Precisamos ser servos prudentes. Quem é, pois, o servo fiel e prudente? O que é uma pessoa prudente? De um modo geral, a pessoa prudente ela é capaz de evitar perigos desnecessários, agindo de modo cauteloso. O prudente age de modo sensato, com paciência, via de regra, é ponderado, calmo, prudente. Precisamos ser servos prudentes. Abra lá, por favor, Josué 22, 5. Servos prudentes. Na palavra de Deus, no Velho Testamento, vemos muitos homens que foram chamados de servos. Jó, viste meu servo Jó? Vemos também Josué, olha o que diz a palavra de Deus. Versículo 4. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhe havia prometido, voltai-vos, pois, agora e dê-vos para vossa tenda a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Moisés era servo do Senhor. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele, e o servais de todo o vosso coração, de toda vossa alma. Então Josué os abençoou e os despediu, e assim se foram para as suas tendas.
Deus usou servos do passado. Josué era um servo, Moisés era um servo. Samuel, fala que o teu servo ouve. Lembra aquela, gente, Deus falando com uma criança. Samuel, Samuel. Ele ia até Eli, achando que Eli estava chamando. Eli entendeu que era o Senhor e falou para Samuel, Samuel, diga assim, fala que o teu servo ouve. Uma criança. Irmãos, a gente precisa ver ser como uma criança diante do Senhor. E então o Senhor falou tudo para Samuel, o que queria fazer com Eli, seus filhos. Amados, é necessário prudência nesse tempo. A prudência no hebraico significa zehirut, é a raiz dessa palavra. Ela pode significar muitas coisas segundo o dicionário James Strong. Guardar-se, atentar, ser cauteloso, resplendor. A gente observa que uma pessoa prudente em geral, elas se guardam, são cautelosas. Irmãos, nós precisamos ser prudentes nesse tempo. Quero falar uma coisa também, seja prudente com as suas finanças. Às vezes a gente põe o pé onde a gente não alcança. Eu ando pela fé. Depois se lasca todo, o cartão de crédito vem daquele jeito. Porque eu ando pela fé. Imprudente. Depois quer que o Senhor faça um milagre, pastor, ora por mim, estou endividado. Irmãos, irmãs, precisamos nesse tempo ser servos prudentes. Precisamos nesse tempo, Senhor Deus, de autocontrole. Provérbios descreve os benefícios da prudência, Provérbios 11, Provérbios 1, de 1 a 6. Pode colocar, por favor? Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos íntegros os guiará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. De nada aproveita as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Só gente prudente. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Irmãos, deixem em Provérbios, prudência. Nós vemos em Provérbios 12, 16, o autocontrole para não revidar ofensas. Provérbios 12, 23, nós vemos prudência, a humildade para não exibir conhecimento. Prudência, em Provérbios 13, 16, a correta tomada de decisões. Precisamos ter muito cuidado para tomarmos decisões. Precisamos ser prudentes também, pensar antes de agir para não ser influenciado. Lá em Provérbios 14, 15 tem isso. Precisamos também o alcance de boa reputação em alta posição, Provérbios 14, 35. Também, prudência, precisamos a sujeição ao aprendizado e à correção, Provérbios 15, 5. E Provérbios 22, 3. E o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Diga para o irmão do seu lado, prudência, meu irmão. Prudência. Jesus está falando, então, quem, pois, é o servo fiel e prudente, que o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo. Esse servo administrava, repartia para os conservos o sustento. E o próprio Senhor Jesus chama essa pessoa, esse servo fiel e prudente, de bem-aventurado, feliz. Feliz aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Irmãos, se quando Jesus voltar, nos encontrar fiéis e prudentes, glória a Deus, aleluia. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Mas agora a gente vai encontrar um outro tipo de servo, que a gente tem que ter cuidado para não ser. Olha o que Jesus fala no versículo 48. Mas aquele servo sendo mau, então tem um servo bom e tem o servo mau. Tem um escravo bom e escravo mau, servo bom e o mau. Disser consigo mesmo, meu Senhor se demora. Jesus está demorando para voltar.
Olha o que diz a palavra. Mas se aquele meu servo disser no seu coração: o meu Senhor tarda virá. Deixa eu continuar fazendo aqui o que eu estou fazendo. Deixa eu continuar fazendo essa coisinha errada aqui que eu faço. Deixa eu continuar do jeitinho que eu sou, que eu estou. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado nesse tempo. Não brinque, terceiro ponto, de ser crente. Não brinque de ser crente. Irmãos, nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão achando normal fazer o que é errado. O servo mau, ele é displicente. O servo mau, o que é uma pessoa displicente? É o adjetivo de uma pessoa que não tem cuidado, descaso, desinteresse, desorganizado, desmazelado, desleixado. Servo displicente. Jesus falou: em verdade vos digo, mas aquele servo mau, e disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se. Irmãos, quantas pessoas estão achando que eu posso continuar do jeito que eu estou, porque Jesus vai demorar ainda muitos anos para voltar. Será? Irmãos, nós estamos vendo sinais gritando. Sabemos que Jesus está para voltar quando os judeus começarem a se converter em massa. Mas, irmãos, já tem guerra, já tem rumor de guerra. Ainda não é o fim, mas nós já estamos vindo. Abra lá sua Bíblia em Mateus 24, versículos 36 em diante. Mas a respeito daquele dia, ora, ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou, e a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não brinque com a sua vida espiritual. Não brinque com a sua família. Ontem eu estava no hortifruti e estava passando umas frutas, e a moça que estava lá, ela passando no caixa, eu vi que ela passou 2 vezes a banana era 10, meu Deus, ia pagar 20, você levando uma. Aí eu falei: querida, olha, você sem querer botou 2 vezes aí a banana. Ela: ai meu Deus, aí foi lá. Aí ela, na hora que foi trocar, trocou errado de novo. Aí eu falei: não, você trocou por um item menor. Aí ela: minha senhora, deixa eu conversar contigo o que está acontecendo. Eu falei: o que está acontecendo? Você está tudo bem? Ela falou assim: eu estou aqui atendendo a senhora, não estou? Eu falei: está. Ela falou: atrás de mim tem um caixa de autoatendimento. E esse caixa de autoatendimento, eu estou verificando que as pessoas estão passando com azeite, com queijo caro, e não pagam. Elas compram uma maçã, pagam a maçã e levam azeite, queijo. Eu falei: eu estou tão nervosa, está acontecendo tanto aqui. Irmãos, as pessoas estão achando que isso é normal. Ei, é roubo. Ela estava tremendo, ela estava vendo. As pessoas estão vivendo dias em que elas falam: Jesus vai demorar, deixa eu continuar com o meu pecadinho aqui, deixa eu continuar fazendo as coisinhas que eu estou fazendo aqui, deixa eu continuar com as minhas mazelinhas aqui, e Jesus vai demorar para voltar. Irmãos, precisamos estar atentos. As pessoas estão normalizando o que é errado. O errado virou certo e o certo virou errado. Irmão, nós temos a palavra de Deus, que é nossa norma de fé e conduta. A palavra de Deus que é viva, eficaz, cortante, penetrante. Ela é a nossa bússola. O que está aqui é para ser vivido. E tem crente achando que é normal. Eu parei para ouvi-la, ela falou: olha, a senhora desculpa porque eu estou meio nervosa, estou errando tudo. Eu falei: não, está tudo bem. Irmãos, nós estamos vivendo dias assim. Um dando pernada no outro, passando a perna no outro. Não pode ser assim. Não brinque de ser crente.
Olha o que diz Jesus, fala também. Mas se aquele servo sendo mau disser consigo, meu senhor se demora, e passar a espancar os seus companheiros. Eu quero falar uma coisa para você. Gente cheia do Espírito Santo é gente que gera unidade. E eu ouvi uma frase muito engraçada essa semana, que ela diz assim: gente feliz não enche a paciência dos outros. Gente feliz não enche a paciência dos outros. Como temos sido leves, ou temos sido pesados para as pessoas? Coitado do marido, coitado dos filhos, coitado quem está perto da gente, coitado de quem trabalha com a gente. Que tipo de servo temos sido? Jesus fala que ele começou a espancar os companheiros de servo mau. E tem gente que gosta de espancar os outros, né? Será que temos andado em unidade? Será que temos pedido ao Senhor, Senhor, me ajuda a ter unidade, começar dentro da minha casa? Quantos querem ser agentes de paz dentro da sua casa? Para levantar a tua mão, minha irmã, que eu também quero ser. Tem gente que a gente guerra. Começa por você a guerra. Em vez de começar por você a paz. Que a paz seja o hábito em vossos corações. Bem-aventurados os pacificadores. Cadê os pacificadores? Alguém chega para falar algo, a gente fermenta mais. Meu irmão, está errado. Não brinque de ser crente. Não brinque de fazer a obra de Deus. Põe, por favor, 2 Timóteo 2, 24. Segunda Timóteo, capítulo 2, 24. Vamos ler todos juntos? E ao servo... E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Ninguém quer ser sofredor, né? Mas Jesus sofreu para que pudéssemos ter vida. Mas você está achando que a vida vai ser só flores? Pastora Roseli pregou de manhã, né? A gente vai ter aflição, gente. Que tipo de servos temos sido? Aquele que espanca, aquele que fala, aquele que maldiz. E diz mais, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os ébrios, com os bêbados. Tem gente que tem vivido na glutonaria, na bebedeira. Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus tem para você. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Virá o Senhor naquele servo, em um dia que ele não espera. Gente, misericórdia. De repente você está aqui, você está, meu Deus, Senhor, visita aquele lá, visita aquele homem lá, visita aquela meu parente lá, viva aquela pessoa. Ou de repente você está falando, Senhor, aviva a minha vida. Virá o Senhor naquele servo em um dia que não espera. E a hora que ele não sabe. Irmãos, Deus nos ajude a sermos uns servos fiéis, prudentes e não displicentes, maus, que só pensam no aqui e agora, no comer, no beber, no aproveitar a vida, infelizmente perdê-la. Que Deus nos ajude, para que nós possamos, assim como Jesus, para terminarem em Filipenses capítulo 2, que é um dos textos que eu mais amo.
se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus nos abençoe, que possamos ser encontrados como servos fiéis em dias tão difíceis. Permaneça fiel, minha irmã. Permaneça fiel, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém.